Jesus. Eu, ontem, quando a Winnie fez esse convite, eu fiquei, assim, um pouco temerosa, né? O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração nos últimos anos. Vou dizer exatamente a idade da minha filha, nos últimos 4 anos. O Senhor tem falado muito ao meu coração, tem me trazido para um lugar de salvação mesmo, como Timóteo fala, né? Que a mulher será salva pela maternidade, e eu me vejo neste lugar de salvação. O Senhor me trouxe para um lugar de proximidade a Ele depois que eu gerei minha filha, que eu tive ela em meus braços. O Senhor tem ministrado no meu coração muito fortemente. Inclusive, ela acabou de acordar agora. Eu pedi para minha esposa trazer ela, ela vai poder participar aqui da live, vai estar no meu colinho, ou vai estar aqui do lado. O importante é que ela esteja aqui, a palavra do Senhor seja falada na sua integridade, daquilo que Ele quer falar para nós. Eita. Ai, gente. Meu nome é Thalita, né? Como já falei, a Winnie já me apresentou aí, faço parte da mesma igreja que ela congrega aqui na nossa cidade, no nosso setor. E me dá muito, entendeu? Essa moça que acorda. E eu faço parte também do Ministério Infantil da minha igreja, estou ali juntamente na liderança, podendo somar na obra do Senhor. E para iniciar, eu gostaria de cantar uma canção, vou cantar a capela mesmo, uma canção que foi onde o Senhor ministrou a palavra que eu vou trazer hoje aqui, alguns meses atrás, e essa palavra está penetrando no meu coração todos os dias. E quando ele ministrou essa palavra, quando a Winnie me convidou, aliás, para estar trazendo essa palavra, eu confesso que eu fui buscar em Deus o que eu falaria, qual que era a palavra que ele queria que eu trouxesse, né? E aí, eu procurando algo novo, o Senhor me trouxe à memória essa palavra que ele já tinha me dado, e, e é essa comida que o Senhor tem para nós nesse momento, né? Que tem algumas irmãs que estão em outros lugares, né? Então tem noite, tem dia, tem tarde. Então, neste momento, essa é a palavra que o Senhor quer trazer para nós. Eu gostaria de começar iniciando com esse louvor. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. É nessa presença, é nessa canção, foi nessa canção que o Senhor ministrou ao meu coração um dia, aqueles dias que a gente acorda com o espírito agitado, querendo colocar a casa em ordem. E aí, nesse dia, foi onde o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração. Eu tinha acabado de fazer aquela geral na casa, aquela faxina, e aí
minha filha dormindo, eu deitei no chão aqui da minha sala, escutando essa canção, e aí eu falei para o Senhor, Senhor, é nessa presença que eu quero estar. Eu quero estar nessa presença, na tua presença, onde o pecado não me puxa, não me rouba do Senhor, onde o fogo do teu amor não cria dentro de mim. É neste lugar que eu quero estar com presença. Naquela hora eu me derramei e a minha filha chorou como agora, querendo o meu colo. E aí eu, sem toscanejar, chamei ela para cá, ela já anda, né? Algumas vezes ela vem ao meu encontro, às vezes ela quer que eu vá ao encontro dela. E aí eu busquei ela e deitei no chão do mesmo jeito que eu estava antes dela acordar. E o Senhor me trouxe a memória. E o Senhor me trouxe a memória Mateus 18, que é onde eu vou ministrar nesse momento. Mateus 18, o maior do reino. E eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5 desse capítulo, que diz: portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, este é o maior do reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha tal como esta, também recebe a mim. No momento em que eu estava ali, disposta a me entregar à presença do Senhor e a ter a presença dele ali, o Senhor me trouxe a minha filha para que eu recebesse ela, e o Senhor ministrou fortemente no meu coração que quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, que foi a criança que ele tomou no meio, né, daquela multidão, quando os discípulos perguntaram para ele quem é o maior do reino. Um minutinho, tá? Tá, irmã. E aí Jesus pegou aquela criança e colocou no meio deles e falou: olha, quem se tornar como essa criança e quem também receber essa criança em meu nome, vocês recebem a mim também. Então, quando eu decido, né, receber uma criança, e a gente traz isso para a maternidade, né, como é a semana das mães, né, a semana que antecede a semana das mães, que no domingo já é o dia das mães, né, e assim o Senhor fala fortemente ao meu coração que a maneira que eu me entrego à maternidade, e da maneira que eu entrego e que eu recebo a minha criança, que no caso minha filha, no caso de vocês os filhos, né? Quando eu quando eu recebo essa criança no nome de Jesus, eu recebo a ele, é automático, é algo que vem junto com o pacote da maternidade. Então, quando eu decido amar, né, a minha filha, quando eu decido acolher ela, como Jesus acolheu aquela criança, eu estou recebendo a presença do Espírito Santo de Deus, eu estou recebendo a Jesus na minha vida. Então, o que é receber em nome de Jesus? É receber com amor, com calma, com humildade, com compaixão, com paciência, com sabedoria. Então, quando eu decido maternar, quando eu decido receber a minha criança no nome de Jesus, eu recebo com todas essas características, que são características de Deus, né? Quando eu decido abraçar a minha criança, né? Assim, eu costumo dizer que a maternidade, ela, ela nos faz ver o mundo de uma forma mais humanitária, né? É por isso mesmo que a Bíblia vai dizer que a maternidade ela vai salvar a mulher, porque o Senhor me trouxe para esse lugar no momento onde eu estava inserida em uma realidade totalmente diferente, né? Algumas pessoas que me conhecem aqui, e quem não me conhece, vou passar um breve testemunho. Eu estava inserida numa sociedade, numa realidade bem diferente da que eu vivo hoje, né? Eu tinha uma empresa de estética, trabalhava com isso e tinha objetivos pessoais, sonhos pessoais que eu vejo hoje que não era os sonhos que o Senhor tinha para minha vida. E quando o Senhor me trouxe para esse lugar da maternidade, ele me trouxe juntamente para dentro da minha casa, que foi onde eu abri mão
da minha carreira, abrir mão do mundo secular mesmo para viver esse ministério, para viver a maternidade da forma que ele direcionasse, que ele conduzisse. Então, dia após dia, fase após fase, o Senhor tem me dirigido, tem direcionado o meu coração, tem direcionado a minha mente, as minhas palavras, para que eu possa exercer e cuidar daquilo que é precioso para o Senhor, né? Que são as nossas crianças. As crianças estão sendo muito atacadas, né? Nos últimos... Papai? Não? Atenção um pouquinho, tá? As crianças estão sendo muito atacadas nos últimos anos, né? E atacadas, eu não estou falando sobre... Eu não estou falando sobre um ataque, que eu posso dizer, subliminar. Não é subliminar, está muito exposto, né? Já o ataque com as crianças, o que a gente vê, se a gente abre uma internet, a gente já vê como as crianças têm sido atacadas. E uma coisa lamentável e triste que eu estou ali em frente. Vai beber água lá com o papai e você volta. E uma coisa lamentável que a gente vê e tem visto nos últimos tempos, eu que estou ali à frente do Ministério Infantil da igreja, é que, infelizmente, o que eu vou falar aqui agora tem um peso muito forte, tem um peso porque é uma realidade, é triste, é lamentável, mas que as crianças estão sofrendo ataques dentro das suas próprias famílias e muitas vezes através das próprias mães. E nesse momento eu queria convidar você a meditar sobre como você tem exercido a sua maternidade, qual que é a forma que você tem conduzido. Você tem conduzido por conduzir a sua maternidade da forma que dá? Ou você tem conduzido de acordo com a palavra do Senhor? Você tem conduzido com aquilo que Ele quer para você, para seus filhos, o futuro que seus filhos vão ter, o que eles vão receber num futuro, na sua vida adulta? Muito fala sobre a maternidade que você está exercendo hoje no seu presente com as suas crianças. Não sei quantos de vocês aqui têm filhos pequenos, mas as crianças vêm recebendo ataques, e eu vou falar de um ataque específico, que é exatamente nesse ponto da maternidade, que muitas vezes as nossas crianças estão sendo entregues para um sistema, entregues para uma realidade social hoje em dia. E, assim, algo que eu vejo muito em relação às crianças, e do abandono das próprias mães com seus próprios filhos. Porque é muito conveniente, irmãs, é muito conveniente para a gente ter um dia de paz, um sossego, uma calma na cabeça. É muito conveniente a gente deixar um celular, entregar para o filho e aquela criança fica ali. Só que o que eu vou falar agora não é só espiritual, é ciência. E eu costumo dizer que a ciência, ela testifica aquilo que Deus fala nas suas escrituras, né? A palavra de Deus vai dizer que os filhos são como flechas nas mãos de um soldado. E o que a flecha é? A flecha, ela nada mais é do que uma arma que ela vai além do arqueiro, né? Nas mãos do arqueiro. Na minha versão específica vai dizer os filhos na juventude são como flechas na mão do arqueiro. E nós somos esses arqueiros direcionados por Deus, precisamos ter esse preparo. E quando acontece isso que eu acabei de citar, de a gente ter que deixar o filho ali abandonado para eu poder, às vezes, ter um tempo para mim, ter, às vezes, um tempo para cuidar da minha casa, para cuidar de mim, fazer algo por mim, ou muitas vezes até, eu preciso ter um tempo com Deus, eu preciso ter o meu devocional, eu preciso ler a minha palavra aqui, Deus quer falar comigo isso. E a gente abandona os nossos filhos, deixa de canto, coloca no desenho,
enfia ali uma tela para eles verem e ter ali um tempo de descanso para nós, mas o que Deus quer falar para nós é: quem recebe em meu nome uma criança, tal como essa, também recebe a mim. Então, que nós possamos estar atentas, aptas a receber Jesus através dos nossos filhos, através da maternidade, porque é. Mas peraí que eu cliquei em algum lugar aqui. E quando a gente se coloca nesse lugar de receber as nossas crianças, a gente recebe a Jesus. A gente recebe ao Todo-Poderoso e automaticamente Ele cuida de nós. Ele direciona cada decisão, Ele direciona cada palavra, cada modo de agir. Em Provérbios 21:19 também vai falar: é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. Em algumas versões vai dizer contendeira ou irritada, né? E muitas vezes esse versículo ele é levado muito para o lado de esposa e marido, né? De marido e mulher, daquela coisa de a gente tem que ter essa sabedoria, né? De ser uma mulher sábia em todas as áreas, com os nossos maridos, com os nossos filhos. Só que eu quero trazer esse contexto, esse versículo para a maternidade também, que do mesmo jeito que é melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa, da mesma forma a gente pode pegar aquele outro versículo também que diz: a palavra branda amansa o furor. Quantas vezes nas nossas dificuldades com os nossos filhos, quantas vezes a gente se pega no nosso emocional ali abalado, a gente prefere dar logo um gritão, menino, né? Do que centrar, pensar no que o Espírito Santo de Deus faria, o que Jesus faria nos meus passos. Se ele visse minha criança aqui dando birra do jeito que ela está fazendo, será que ele ia lá pegar ela no colo e abraçar? Ou será que ele ia dar mesmo esse grito que a mãe costuma dar esse esparrado? E aí, eu não sei se vocês já perceberam, né? Que quando acontece isso, a criança ela não acalma, piora um pouco a situação. Mas o contrário, quando a gente decide se abaixar e olhar com amor, com ternura para os olhos dos nossos filhos, com compaixão, com essa paciência de Jesus, quando a gente decide, literalmente mesmo, no sentido literal da palavra, se abaixar, a gente consegue ver Deus trabalhando o nosso caráter, Deus trabalhando a nossa vida, Deus moldando a nossa vida, porque é muito fácil, igual eu ouço muito, né? Nossa, mas a Aurora, o nome da minha filha, tá? A Aurora, ela é muito tranquilinha. Por isso que você fala isso. Só Deus sabe, irmã. Só Deus sabe que quantas vezes no meio de uma crise eu preferi me isolar num quartinho ou às vezes dentro do banheiro e chorar ali para Jesus: Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Senhor, porque eu não quero repetir um padrão. E Deus quer falar para alguém aqui, nesse momento: quebrar padrões faz parte de uma maternidade exercida da minha presença. Quebrar padrões é o que eu quero para a sua maternidade. Não é porque você foi gritada, não é porque você apanhou, não é porque você foi humilhada, rejeitada. Não é porque tudo isso aconteceu com você que você vai repetir esses padrões com seus filhos. Deus quer que você exerça uma maternidade na presença dele. Deus quer que você exerça uma maternidade plena. E a maternidade plena em Cristo vai requerer de nós quebrar padrões, vai requerer de nós quebrar esse padrão social de ouvir muitas vezes: mas é muito fácil você falar isso quando o seu filho faz tal coisa, e aí você decide só simplesmente
sair, deixar ele ali. Não, não é sobre deixar e abandonar, é saber se portar no momento de cada crise, é saber ser direcionada. E a palavra de Deus vai falar: aquele que não tem sabedoria, peça a mim e eu te darei. Peça a mim e eu te darei. Sabedoria só o Senhor pode dar. A mulher sábia de Provérbios, ela não é sábia porque ela quer ser sábia. Ela é sábia porque ela é edificada por Deus. A sabedoria não vem de conhecimentos, a sabedoria não vem de conhecimentos terrenos, a sabedoria só vem de um único lugar, do alto. E a sabedoria do alto está sobre nós. A sabedoria do alto está sobre nós, mas ela está no alto. Não tem como eu buscar a sabedoria só ouvindo uma pregação, só ouvindo uma mensagem. A sabedoria do alto está quando eu decido me alimentar da palavra, quando eu decido me alimentar daquilo que ele tem para mim, quando eu decido me derramar na presença dele, quando eu decido ter sabedoria, porque a sabedoria vai vir dele. E não há nada, nada, nada que eu possa fazer para conseguir, para adquirir a sabedoria, se não for por intermédio do Senhor Jesus. E quando eu recebi esse convite da Winnie, eu vou falar para você, viu, Winnie? Eu falei, olha, eu olhei sua mensagem e falei assim, Winnie do céu, a Winnie não sabe o que ela está fazendo. Porque quantas vezes o Senhor bradou meu coração para falar sobre essa palavra. E ao mesmo tempo eu ficava assim, Senhor, em que momento será que eu vou falar essa palavra? O Senhor falou para mim fortemente o meu coração há 2 semanas atrás. No momento, eu vou chegar até você. Então, o INE, através desse convite, foi também uma resposta do Senhor, que para esse tempo, o Senhor quer levantar mães dentro das suas casas, dentro dos seus lares, para os seus filhos, para os seus maridos. E eu não sei quantas de vocês aqui têm filhos, eu não sei quantas de vocês aqui estão repetindo o padrão, eu não sei quantas de vocês aqui estão dispostas a quebrar um padrão, mas uma coisa eu tenho certeza, o Deus que quebra padrões está aqui. O Deus que quebra padrões, ele pode ouvir a sua oração, ele pode fazer com que o vinho novo venha sobre você. Ele pode fazer. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta. Pode uma mãe ter se esquecido do filho que gerou. Todavia, se isso acontecer, filha, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei de você, assim diz o Senhor para algumas irmãs e algumas mulheres, se não todas aqui também. Quantas de vocês foram rejeitadas e por isso têm dificuldades na maternidade? Quantas de vocês que estão aqui estão tendo dificuldade no diálogo com os seus filhos porque não teve diálogo com suas mães? Quantas de vocês foram rejeitadas e por isso não conseguem olhar nos olhos dos seus filhos? Vocês os amam, mas não conseguem olhar nos olhos. Deus está querendo dizer para algumas aqui: eu estou quebrando o padrão. Eu estou querendo quebrar o padrão. Alguém quer falar alguma coisa aqui que eu não entendo muito bem de como funciona? Alguém quer falar alguma coisa? Como que é isso aqui? Irmão, ele tem que fechar o microfone. Prontinho, desculpe, porque às vezes trava a tela assim, demora a gente conseguir voltar, mas tá tudo certo. Então, amém. E quantas de nós
temos dificuldades para exercer uma maternidade plena, porque nós fomos feridas na maternidade que foi exercida a nós, mas nós não vamos exercer essa maternidade ferida, essa maternidade de ferir com as palavras, de ser aquela mãe reclamona, a mãe que briga, a mãe que grita para ser ouvida. E eu não estou falando aqui que a gente não precisa corrigir os nossos filhos, a gente precisa corrigir, mas quando a nossa maternidade é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ele nos direciona a corrigir da maneira correta, é ele quem nos direciona a fazer a maternidade da forma que ele quer, a acolher, a avançar com as nossas flechas, a fazer de maneira que ele se agrade, que a glória dele e que o nome dele seja glorificado através da nossa maternidade. A palavra que o Senhor bradou ao meu coração e brada sempre é essa palavra. Quebre o padrão e exerça a maternidade que o Senhor tem para você e automaticamente receba a presença de Cristo através da sua maternidade. Só vamos receber a presença de Cristo através da nossa maternidade quando nós nos entregarmos inteiramente para Jesus. Entenda uma coisa, Jesus não quer o seu sacrifício. Jesus quer que você seja o sacrifício. Jesus quer que você seja o sacrifício vivo, com um cheiro agradável e suave às narinas dele. Deus quer que você se sacrifique mesmo. Sacrifica o seu ego, sacrifica a sua língua, sacrifica os seus pensamentos, sacrifica as suas vontades. E eu falo isso em relação à maternidade mesmo, porque quantas vezes eu não me vi tentada, ai, Jesus, eu vou pegar esse celular aqui e vou dar para ela, nossa, minha cabeça, eu preciso de descanso, mas é nessa hora que o Senhor vem e fala, é nisso que eu vou te moldar. É essa Thalita que eu preciso que não exista mais, é a Thalita mansa, é a Thalita com a palavra branda, vem cá, abraça sua criança, ela está tendo uma crise de birra, porque birra é natural, é normal, é bíblico a birra, porque a Bíblia diz que quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. O que é coisa de criança? É birra mesmo, a criança ela se esperneia no chão mesmo, mas o que eu escolho fazer? O que eu vou escolher fazer quando a minha criança está neste momento de crise? Eu vou fazer o que Deus me manda fazer, eu vou acolher. Eu vou receber a minha criança em nome de Jesus, porque no nome dele, eu recebendo uma criança, eu estou recebendo a presença dele. E essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês. E eu gostaria de conduzir uma oração aqui neste momento para finalizar esse momento. Já agradeço mais uma vez pela oportunidade e é isso, foi isso que o Senhor falou. E eu vou conduzir uma oração e em seguida eu já agradeço a oportunidade, tá? Senhor Jesus, nesse momento, nessa tarde, nessa noite, onde essas mulheres estiverem, Pai, eu quero direcionar essa oração a cada uma delas com a autoridade que vem do Senhor. Pai, eu quero profetizar sobre essas mulheres sabedoria, amor, paciência, compaixão. Senhor, que elas sejam direcionadas por Ti nas palavras que elas forem falar com os seus filhos, que elas possam colher frutos, ó Pai, de uma maternidade bem exercida no Senhor, que elas possam ser mulheres, mães direcionadas por Ti, direcionadas pela Tua palavra, Pai, que elas possam ser mansas no falar, que elas possam acolher os seus filhos nos momentos de dificuldades deles, ó Pai. Que o Senhor molde a cada caráter de acordo com o seu caráter, Pai. Que o Senhor faça, Senhor Jesus, um molde em cada mãe, o molde da Tua presença, o molde do acolhimento, Pai, que elas possam acolher as suas crianças, para que elas possam amar as suas crianças como o Senhor amou, para que elas possam, Senhor Jesus, ser
plenamente salvas na maternidade e que elas queiram, Senhor Jesus, exercer essa função com excelência, que elas exerçam a função da maternidade com excelência todos os dias. Dê, Senhor Jesus, sabedoria. Dê, Senhor Jesus, compaixão, ó Pai, que elas possam receber a honra, Pai, a honra dos seus filhos em um futuro longo, próximo ou a médio, longo prazo, Pai, eu não sei há quanto tempo, não sei quantas aqui têm filhos pequenos, ó Pai, mas que elas possam receber essa honra, mas que elas possam ter a consciência, Pai, que a honra de pai e mãe, ela vem mediante uma maternidade bem exercida, uma maternidade direcionada por ti. Senhor Jesus, essa é minha oração. Direciona cada mãe, direciona cada mulher, Senhor Jesus, que também não é mãe ainda, Pai, que vão ser mãe. Capacite a cada uma, direcione a cada mulher com a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que palavra abençoada, minha irmã, muito obrigada. Obrigada por deixar Deus falar através de você. Fico muito feliz que Deus já tinha ministrado isso no teu espírito, né? E eu vou fazer um breve comentário aqui, não tenho nem muito o que falar, mas do fator da psicologia, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão ansiosos, eu quero que uma irmã ligue o microfone e vou perguntar aqui a uma irmã, quem quiser falar pode falar. O que que você faz quando você está ansiosa? Qualquer irmã que quiser falar agora, só me responde. O que que você faz quando você Eu está ansiosa? Pode aprendi, colocar. Oi, Pai eu Senhor, irmã aprendi, Gila. amém. Eu aprendi a respirar e tomar um copo d'água. Isso, maravilhoso. Eu vou parar a gravação aqui, realmente, obrigada, Líbia. É, a birra, gente,